Nós estamos aqui recebendo a visita da dona Sandra de Cássia, ela que vai contar hoje a sua história de mudança e principalmente o seu encontro com Deus. Dona Sandra, o sofrimento da senhora começou em qual momento da sua vida? Na infância, na adolescência ou depois de adulta? Bom dia, bispo. Desde pequena já, né? Com 5 anos de idade, eu lembro, né? Eu já entendia, né, um pouco das coisas. Eu via o meu pai bater a minha mãe, né? E ele não era presente em casa, né? Mas todas as vezes que ele bebia, ele vinha em casa para bater na minha mãe. Então a senhora é muito nova, tem recordações disso? Tenho. E esse sofrimento foi muitos anos, né? A gente vivia se mudando por conta disso, né? Minha mãe vivia se escondendo dele. Mas aí teve um tempo que ela não aguentou mais. E aí ela separou dele, deixando a gente 6 filhos já. Eram 6 crianças? 6. A senhora era mais velha, mais nova? A mais velha. Tá bom, então a senhora tinha 5, 6 anos? 5, 6 anos. E aí os outros todos menores? Todos menores. E vocês foram morar onde? E a gente ficou morando com ele numa cidade. E ela veio para São Luís, né? E passou 6 meses assim, ele não aguentou, né? Ele era sozinho para cuidar de nós 6. Eram 5 mulheres e um homem. Então, ele veio para São Luís e chegando aqui, as irmãs, né, dele, cada um foi para uma casa, né? Cada um foi para um parente. E a gente não tinha notícia da nossa mãe, né? Mas aí, a gente foi cada um separado para uma casa. Eu fui separada para uma casa, já no interior do Maranhão, aqui, com mais 2 irmãs minhas. E lá, aos 8 anos de idade, né, eu fui abusada, né, por esse parente. Então, para piorar a situação, para a casa que vocês se mudaram, a senhora sofreu um abuso. Sim, para piorar o sofrimento, né? Então, eu lembro que a gente morou 1 ano com esse parente. E aí a minha tia veio e buscou a gente. A gente vivia assim, a gente não tinha paradeiro. E depois de muito tempo, eu não lembro o tempo, mas aí a minha mãe conseguiu uma casa, né? Conseguiu um trabalho, né? E aí ela pegou a gente de volta. E nós fomos morar com ela. Mas a gente passava muita dificuldade. Meu pai também, ele estava todo tempo vindo aonde a gente estava. Mas ele não vinha para fazer mais nada, só vinha porque ele bebia, né? Ele bebia muito. Ele só vinha para bater minha mãe. Um dia eu lembro que ele chegou em casa, tocou fogo nas roupas, nos documentos, em tudo dela, né? E a gente via se mudando. Aí a gente mudou para um outro bairro, e um dia eu me recordo muito bem, que a minha mãe chegou do trabalho, umas 6 horas, e chegou em casa. E a gente já estava quase para dormir, e ele bateu na porta, né? E a minha mãe falou assim, não abre a porta. Aí eu fiquei com pena dele, com dó dele, eu abri a porta. Mas quando eu abri a porta, ele quase me derrubou. E foi para cima da minha mãe. E eu, a mais velha, os outros eram menores, né? Então eu tive que me meter no meio deles, né? Para apartar essa briga. A gente vivia um sofrimento enorme. E eu cresci assim, na minha adolescência, né? Eu queria sair daquilo, eu digo, se eu me casar, eu vou sair desse sofrimento, né? E aí eu fui morar com um rapaz. Isso que idade, mais ou menos? 17 anos. 17, então a senhora saiu de casa e foi morar com um rapaz? Saí de casa, isso. 17 anos. E aí, o que acontece? O mesmo sofrimento que a minha mãe passava, eu fui passar também. Como assim? Ele bebia também? Ele bebia também. Mas, ao contrário da minha mãe, que apanhava dele, eu que batia nele, né? Eu batia nele a ponto de arrancar sangue dele. De várias vezes ele ter que ir para o hospital, né? E várias vezes eu quase matei ele. Então, o que eu fiz? Eu separei dele, porque eu não aguentava. Eu ia matar uma hora, eu ia matar ele, né? Então, saiu de casa para melhorar, mas Isso, piorou. Piorou. E aí ficou um tempo com ele e depois separou? 9 anos. 9 anos. 9 anos com ele. Tiveram filhos? 4 filhos. 4 filhos. Isso. Então, eu saí de casa e deixei as crianças com ele também. Então, tudo o processo que a minha mãe repetindo o ciclo agora na sua vida, né? Isso, exatamente. E aí, eu fui viver a minha vida. Aí, me envolvi com pessoas erradas. Primeiro entrou o álcool, eu não bebia. E eu passei a beber muito. Eu bebia muito. E eu fumava, entrou a droga. Através dessas pessoas, entrou a maconha primeiro. E aí eu me envolvi com uma gangue na época, né? Na época era gangue, hoje é facção. E tudo que eles estavam envolvidos, eu também estava. Se eles roubavam, eu roubava. Se eles iam para matar alguém, eu também estava.
eu andava armada. Então, eu era uma pessoa muito agressiva. E os filhos? Aí a senhora nem Os via. filhos ficaram com ele. E aí foram separados também. Assim como a gente foi separado, Os seus filhos também? meus filhos também. Aí foram um para cada casa. Isso. Uns foram para o interior, outros ficaram com a minha mãe. Isso a senhora vivendo lá com a facção? E eu vivendo, né? E era perto de casa, mas eu não ia em casa. A minha mãe tinha notícias minhas, ia às vezes atrás de mim, né? Eu me escondia quando eu via ela. Né? E tudo de errado, se eu posso imaginar, eu estava envolvida. Eu era uma pessoa tão agressiva que a pessoa, se olhar para mim, eu ia lá saber por que ele estava olhando. E eu ia agredir a pessoa mesmo, não bater, mas eu ia para matar. Eu sentia gosto de sangue na minha boca. Era uma pessoa vazia, porque ao mesmo tempo que eu estava junto com essas pessoas, que eu estava usando droga, eu tinha um vazio dentro de mim. A ponto de eu chegar 2 vezes tentar suicídio. A senhora tentou como? Tentei cortando os pulsos e tentei por afogamento. Porque você jogou Isso, no rio sem saber nadar? Isso, joguei na praia. Aham. E aí eu via buscando uma saída para isso. E aí eu saí daqui, achei outras pessoas e fui daqui para São Paulo. Fui para o interior de São Paulo. E lá eu, pensando que a minha vida ia ser diferente, a mesma coisa que acontecia aqui, até pior acontecia lá. Porque eu tentei muitas vezes matar. Todas as pessoas que se envolviam comigo, de relacionamento, eles não ficavam muito tempo. Porque eu era muito agressiva. Eu ia migrando. Aí, então, eu saí de São Paulo, fui para Minas Gerais. E chegando lá, eu vivi, acho que uns 2 anos lá. E uma pessoa que também, eu morava com ele, eu esfaqueei ele. A ponto de quase matar. E então, eu fui presa. Lá em Minas a senhora foi presa? Lá em Minas, numa cidade de Minas. Né? Então, foi o meu fundo de poço. Esse bispo, eu vivia numa situação tão difícil. Uma situação tão difícil que eu dizia assim, meu Deus, quando que isso vai acabar? Quando que isso vai acabar? Mas eu, ao mesmo tempo que eu queria sair daquilo, eu queria, né? Eu achava bom aquela coisa, aquela adrenalina de andar armada, de andar assim. Então, eu queria sair e, ao mesmo tempo, não queria, né? Porque eu gostava daquilo. E aí foi um tempo que eu me envolvi com uma pessoa que ele quase me matou. Isso daí foi o contrário. Isso lá em Minas ainda ou já Isso aqui? lá em outra cidade de São Paulo. Eu já saí de Minas. E chegou lá, esse rapaz, ele quase me matou. Foi preciso a intervenção da polícia para me tirar dele. Né, porque ele quase me matou. E aí eu cheguei, eu disse, não adianta mais. Ou eu vou buscar a ajuda de Deus, ou eu vou morrer assim. Então, seus filhos por aí, a senhora não Meus parava em lugar nenhum, Não parava. com homem nenhum, Com e ninguém. cada vez pior. Cada vez pior. Cada vez eu ia cavando ali o poço. Ia me enfiando. Afundando mais. E Né? afundando mais. Aí quando a senhora decidiu dar um basta e mudar de vida? E aí foi depois que eu passei por essa situação de quase ter morrido, né? Na mão dessa pessoa, foi por muito pouco. E aí eu voltei. Eu vim embora para cá. E aí chegando aqui, passei acho que uma semana para poder chegar, né? Aqui eu tinha prometido para Deus que eu vinha para a casa dele. A senhora prometeu então que Isso. se Deus lhe livrasse, Me a livrasse. senhora ia para a igreja? Eu vinha para a igreja. Passou uma semana ainda, e aí eu já fui para as festas, e aí eu tinha esquecido. Não cumpriu a promessa? Não cumpri a promessa. E aí a minha irmã foi lá, falou, Sandra, vamos, domingo, me convidou para vir. E eu lembro que no sábado, eu fui para uma seresta aqui, essa festa, né? Eu fui no sábado para essa festa, eu amanheci, a minha irmã tinha convidado para eu vir de manhã, na reunião de 9h30, aqui. E eu fui para essa festa, eu amanheci nela. De sábado para domingo? De sábado para domingo, né? Aí, quando eu cheguei em casa, já era mais 7, quase 8 horas. E aí eu não vou mais. Mas aí aquilo dentro de mim, assim, que era para me vir. E aí eu me vesti rápido e vim. Eu cheguei aqui, foi uma dificuldade tão grande para chegar aqui na igreja, que quando eu cheguei aqui, a reunião faltava, eu acho que poucos minutos para terminar. O pastor já estava fazendo a última oração. E eu me sentei lá no fundo da igreja. E eu lembro que as últimas palavras que o pastor falou,
Ele não me conhecia, porque a igreja estava cheia de gente, ele nunca tinha me visto. Ele falou para mim. E desse dia em diante eu falei, nunca mais eu vou fazer o que eu fazia. Deus usou ele para falar alguma Deus coisa usou. que era o que a senhora estava passando. Que é o que eu estava passando. E desse dia eu tomei a decisão de me entregar para Deus. Porque era isso, ou eu já tinha morrido. Já tinha morrido há muito tempo. Não estava mais aqui. Então esse foi o primeiro dia que a senhora foi. Isso. Depois do primeiro dia a senhora continuou? E daí, desse dia aí eu comecei a vir. Eu vinha todos os dias na igreja. Eu não queria perder nenhum dia, o senhor sabe? Porque para o mundo, para o vício, para as coisas que eu fazia da gangue, da onde eu vivia, eu me dava muito. A senhora se entregava para as coisas erradas. Eu me entregava, né? eu não tinha... Se falasse qualquer hora, eu não tinha dizer, não, hoje eu não posso, agora eu não posso. Eu fazia. Eu me entregava com todas as forças. Então, quando eu decidi que eu ia me entregar a minha vida para Deus, todos os dias eu vinha na igreja. Às vezes eu não tinha passagem, mas eu vinha. Eu dava um jeito, eu vinha. E eu comecei a meditar na palavra de Deus. Eu arrumei logo uma Bíblia. E eu jejuava, eu fazia tudo. Tudo que o pastor falava que tinha que fazer, eu fazia. Tudo. Não foi fácil no processo de libertação. Não foi fácil. Porque quando eu saía daqui da igreja, que eu chegava em casa, vinha com a voz no meu ouvido. Tá vendo essa situação que está vivendo? Porque eu estava vivendo de favor. Eu não tinha casa ainda. Eu estava vivendo uma casa emprestada. Então, tá vendo essa situação? Lá em São Paulo tu estava melhor. Lá em São Paulo tu tinha isso, tu tinha dinheiro, tu tinha isso e tal. Então, as vozes vinham, vai embora, chega lá, tu vai ter outra vida. Hoje tu está vivendo humilhada, de favor, do teu pai. E o meu pai, que me ajudava na época, quando eu voltei já, né, ele já era separado da minha mãe, já estava vivendo outra vida. E ele me ajudava, né? E ele bebia, né? Continuava bebendo. E às vezes ele ia lá na minha casa, bêbado, falar que eu roubava ele, que eu era uma maconheira, que eu roubava ele, o cartão dele, e essas coisas. Tudo para me desistir da fé. Isso a senhora já não estava mais fazendo essas coisas? Não estava mais fazendo, que era errado. Estava direitinho já estava direitinho. E eu lembro, sim, foi um processo de um ano. Um ano para me libertar. E não foi fácil. Meu pai, às vezes, quando eu vinha para a igreja, uma vez ele foi atrás de mim com o facão para me matar, porque eu vinha para a igreja. Então, não foi fácil, mas eu não desisti. Porque eu sabia de onde eu tinha vindo. Tá? Eu sabia que se eu continuasse naquela vida, eu não estava mais viva. Nesse ano que a senhora já estava frequentando, ainda que não mudou ainda pelo lado de fora, mas dentro da senhora já tinha mudado alguma coisa? Dentro. Eu não tinha mais o desejo... De suicídio, não. Não tinha mais desejo de suicídio. Eu não tinha mais desejo de fumar, de beber, de me drogar. Já não usava mais drogas? Não usava mais droga. Também não... Eu queria estar perto de pessoas. Eu sentia falta dos lugares onde eu passava. Depois que eu vivia migrando, saindo assim. Eu não tinha mais esse desejo, eu não tinha mais isso. E aí eu me libertei e aí eu entendi que eu precisava do Espírito Santo. E o pastor falava muito disso. Eu entendi que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não ia ficar. Diante de tantas as lutas que eu passava. Não ia suportar, né? Não ia suportar. Então, eu busquei a Deus, eu busquei ter o Espírito Santo. Para eu poder passar por luta, porque eu sabia que sem ele eu não ia. Demorou muito para a senhora receber o Espírito Santo? Eu acho que uns meses, eu acho, sim. Aí buscando. Quarta, domingo. Quarta, eu vinha. Que nem eu lhe falei, eu vinha todos os dias na igreja. Eu vinha. Eu não media assim esforço para me vir. Eu vinha todos os dias. Né? Eu me entreguei. Né? Se batizou? Me batizei nas águas. No primeiro dia que eu cheguei. No primeiro dia você batizou? Nesse dia, logo eu me batizei. Já chegou decidida, né? Já cheguei decidida. E o dia que a senhora recebeu o Espírito Santo foi qual dia da semana? A senhora eu recebi o Espírito Santo foi em casa. Em casa, buscando? Foi em casa, Como buscando. Como é que foi? Era até o Bispo Macedo que estava buscando. No rádio, isso? No rádio, isso. E, ao meio-dia. É. Isso. E eu recebi o Espírito Santo ali. Ali mudou tudo. Né? Ali dentro de mim... Eu sei que fora ainda era a mesma santa, tinha uns problemas, mas dentro não era mais, não. Não era mais. Eu recebi uma força tão grande assim que eu não sabia nem palavras, eu não tinha. Não conseguia expressar tamanha alegria e mudança. Tanta alegria, né? Que eu estava na casa da minha irmã
E estava só eu e a pessoa que trabalhava com ela. E eu saí dali, eu saí de dentro do quarto, eu olhei ali, eu estava olhando tudo diferente que eu olhava, né? Então, desse dia, a minha vida mudou. O que eu buscava nas drogas, o que eu buscava nas pessoas, eu encontrei em Deus. Eu encontrei no Espírito Santo. Hoje eu passo por muitas lutas, e eu já passei, e sei que ainda vou passar enquanto eu estiver aqui. E nem se compara no que eu vivia antes, mas é graças ao Espírito Santo que eu estou de pé, que eu estou firme. De lá para cá, do dia que a senhora recebeu o Espírito Santo, o que mudou na vida da senhora? Como é que a senhora está hoje? E a família? Como é que estão os filhos? O que aconteceu? Então, primeiro que quando eu voltei, meus filhos já eram grandes, adolescentes, né? Então, eu creio que eles foram crescendo, né? A família, tua mãe foi embora, te deixou e tal. Uma revolta, Uma né? revolta. Graças a Deus, meus filhos hoje moram tudo perto de mim, né? É totalmente diferente. O relacionamento da gente, né? Assim, Deus mudou tudo, apagou tudo, né? Tudo. Ele não tem mágoa, não tem nada disso. Vocês se dão bem. A gente se dá muito bem, né? Eu com meus filhos. A minha família que não acreditava em mim, de jeito nenhum, não acreditava. Hoje a minha família acredita em mim. Eles reconhecem a mudança? Reconhece a mudança que houve. E pessoas onde eu vivi aqui, que eu vou lá, e as pessoas, que até o que eu andava, poucos ainda existem, muitos já morreram. Mas eles veem que mudou. Quem viu, quem vê a Sandra. Exatamente. Hoje tem paz. Hoje eu tenho paz, né? Eu não tinha casa porque também não parava em lugar nenhum. Se eu ter uma ideia, que eu saía só com a bolsa e o documento. Se eu decidisse sair dessa cidade para outra, eu levava só uma roupa e um documento. Pronto. Hoje eu tenho casa, eu tenho meu próprio negócio, tenho a minha família comigo, perto de mim. Hoje eu tenho o que é mais importante. De tudo que eu tenho, um material, não se compara o que eu tenho, que é o Espírito Santo. Que é a maior conquista. Que é a minha salvação. Minha maior conquista. E eu luto todos os dias para eu não perder. Que legal, que mudança. Você que está acompanhando o programa agora e também está assim como a Sandra. Você já se mudou várias vezes, não para em cidade, você foi para o interior, vem para a capital, foi para São Paulo, foi para outro estado, já teve vários relacionamentos, vários empregos, e você está aí, perambulando pelo mundo, tentando ser feliz, ter paz, mas você já prestou atenção que a sua vida só está piorando? Ao ponto de você pensar que nasceu para sofrer, que não tem sorte, que é predestinado, azarado, e pensa até em tirar a vida. Mas isso não é a solução. A Sandra é a prova viva. Ela que desde criança sofreu. E tudo aquilo que aconteceu na vida dos pais, das agressões, os vícios, a separação, depois isso se repetiu na vida dela na fase adulta, como uma maldição hereditária. Você que está vivendo isso hoje, o que você viveu em casa, acompanhando seus pais, hoje você vive. Os seus filhos veem isso você hoje. Brigas, vício, separação. Você que foi abandonado ou abandonou seus filhos. Esse depoimento da Sandra é para provar para você que tem jeito. Procure hoje. Não deixa para amanhã, não. Vai hoje até uma Universal mais perto da sua casa. Eu tenho certeza que o homem de Deus vai ser usado pelo Espírito Santo para lhe ajudar. Nós não conhecemos você como o pastor não conhecia a Sandra, mas Deus conhecia ela e conhece você e vai lhe ajudar, vai lhe dar uma direção para mudar a sua vida. Esse programa é para mostrar para você, para dizer para você, tem jeito, tem sim como você mudar de vida. Sim, você pode ter paz. Sim, você pode reconstruir a sua vida, o seu relacionamento com seus filhos, o seu casamento. Você pode mudar a sua vida. Deus pode tudo, mas Ele não pode fazer a sua parte. Anota o endereço, se você quiser a nossa ajuda, aqui na Catedral de São Luís, onde a Sandra participa, onde ela chegou e até hoje tem buscado a Deus aqui na Catedral, fica na Rua Oswaldo Cruz, 1600, aqui no Canto da Fabril, em São Luís, ou então acesse o nosso site, que é universal.org/localizar, para encontrar uma Universal mais perto de você.